Chegou o momento mais importante do nosso ministério, chegou a hora de ouvirmos a palavra do Senhor, chegou a hora de termos os olhos iluminados e vermos a multiforme sabedoria de Deus sendo conhecida pelos principados e potestades. Eles vão ver hoje uma palavra, vão ouvir uma palavra poderosa, uma palavra profética, uma palavra que vai incendiar o nosso coração para que esta semana, nas noites maravilhosas, tenhamos o fogo de Deus ardendo continuamente no nosso altar. Nós não podemos perder a motivação. Por isso, em nome de Jesus, a minha oração é que você esteja neste exato momento com os olhos do seu coração iluminados, aquietando a sua mente, aquietando o seu espírito, porque nós vamos ouvir os decretos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas antes eu quero agradecer a Deus pela grande honra e oportunidade que eu estou tendo de estar nesse altar santo, apostólico e profético. Todo o ministério de oração está representado nos bispos André e Cristiane, e a nossa alegria de estar aqui de estar representando você, é porque você é uma pessoa que ama a Deus e que você é fiel, que você tem a sua vida de oração dedicada e consagrada a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, a começar pela minha esposa abençoada, que é o meu pescoço. Eu não consigo virar para o lado direito ou esquerdo se o meu pescoço, se a minha esposa não me ajudar a direcionar, se ela não me orientar. Amor, eu amo você, sabe? E se prepara, porque 2017 vai bombar. Eu quero também, glórias a Deus. Vai mesmo, muitos peixinhos na lagoa. Glórias a Deus. Eu quero glorificar a Deus também pela vida do meu mentor espiritual, meu tutor, meu apóstolo, meu profeta. Você tem que se regozijar em Deus, porque você está em um ministério que você tem um profeta vivo. Não é um profeta histórico, não é um profeta que já não está presente, mas é um profeta vivo que tem a revelação da graça de Deus e dá essa graça maravilhosa e que nos descedenta e que nos leva aos lugares altos. Apóstolo, Deus seja louvado pela sua vida. Minha bispa amada, Deus seja louvado pela sua vida. Meus bispos nacionais, bispo Sérgio, bispa Ana, pastor Felipe, meu cunhado lindo, pastor Akemi, que estava lá atrás no balcão, trabalhando em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é: prepara-te para crescer. Você está preparado? Então aperte os cintos aí, porque chegou o momento de Deus liberar o melhor na sua vida hoje. Isaías capítulo 54, versículo 2, diz assim o oráculo de Deus: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Deus está dizendo que Ele está interessado que você cresça, mas que você não pode impedir ou tentar procrastinar este crescimento que o Senhor já tem preparado para a sua vida e para a minha vida também. Então Ele diz: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. A promessa de Deus não é só para você, mas é para a tua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Deus chamou você para fazer história nessa terra. E Ele diz: não temas, porque não serás envergonhadas. A tua esperança não será frustrada. Deus está dizendo: não temas, sou eu quem opero, sou eu quem faço bradar céus e terra a teu favor. E Ele diz: não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Você não terá humilhação, mas a dupla honra te assiste.
porque você é coroa e diadema nas mãos de Deus. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador, aleluia, é o teu marido. Você tem um marido eterno, um marido que não repudia sua esposa, um marido que cuida, que ama. Esse marido é o Senhor dos exércitos. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Glórias a Deus. Oremos. Pai querido e eterno, louvado seja o teu nome. Deus, ilumina os olhos do coração do teu povo, Senhor. Sacode agora, desperta, ó Deus. Acende esta lâmpada que é o espírito do homem, ó Pai. Porque a tua palavra, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor, revigora agora as forças, faz forte o cansado, ó Deus, em o nome de Jesus. Abra um caminho no lugar, no ermo, no deserto, no mar, ó Pai, para a glória do teu nome. Que todo o povo de Deus esteja totalmente acessível à voz do Espírito Santo, e o povo do Senhor diga amém e amém. Bispo Químio, muito obrigado. Profeta dos teclados, Deus seja louvado pela sua vida. Amados, o mundo lá fora está em crise, o nosso país está em crise. Há uma crise em nossa política que se espelha em todas as nuances da nossa sociedade. Espalha-se pela economia, os tempos são sombrios, as notícias do mundo lá fora são verdadeiros agouros. Isso porque o mundo está em crise, os estados estão falidos, nosso estado não tem recursos para sequer remunerar os seus servidores, tanto aqueles que são ativos quanto os inativos. A sensação de segurança é inexistente. Os hospitais não têm estrutura, a demanda é muito grande, e muito menos como tratar com a escassez de remédios, porque não há recursos. Totalmente quebrados, tendo o desenvolvimento econômico prejudicado, consequência disso, não há investimentos, o governo não tem como proporcionar ao cidadão de bem, lá fora, uma estabilidade e uma segurança. A crise, amado, é uma palavra do latim, e ela pode significar, eu digo pode significar porque ela tem um amplo aspecto. Ela tem um sentido objetivo, mas a sua aplicabilidade é bem subjetiva, ela é lato sensu. Então, ela pode significar o agravamento de uma doença grave, emocional ou mental. Figurativamente, pode ser a manifestação repentina de um sentimento desagradável. Ou pode atribuir-se a um estado de incerteza, vacilação, declínio moral e espiritual. É o que nós temos visto aí fora. Vidas vacilantes. Vidas que não têm os pés sobre a rocha. Mas eu e você estamos num governo. Eu gosto muito quando o apóstolo diz que o governo de toda a terra está sob os seus ombros. Nós temos um Deus que é o Deus de toda a terra. E Ele tem um reino inabalável que está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Uma vez Jesus falou, o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, mas está dentro de você. Você é receptáculo da glória divina. Você é uma extensão de Deus, você é uma continuidade de Deus nessa terra. Logo, a crise não vai te atingir. Não pode. A crise não nos atingirá. Atingirá
eles lá fora, que não estão debaixo dessa cobertura espiritual, deste manto apostólico e profético que eu e você estamos. Então, amados, esteja seguro, eu falo isso com toda certeza, porque Deus é a nossa segurança. Então, alarga o espaço da sua tenda. Versículo 2, amado bispo, por favor. Quando a família cresce, quando há filhos chegando, programando, o que você faz? Quando você não tem um imóvel, quando você não tem uma casa de acordo com o tamanho da sua família, a primeira coisa que você faz é o quê? Ampliar. Seja os cômodos, seja a área de lazer, enfim. Quando o profeta Isaías vira para o povo e diz: alarga o espaço da tua tenda, ele está fazendo uma declaração de fé que eu e você também temos que confessar diariamente, até que se manifeste. Por quê? Isso é a manifestação do espírito de antecipação. Você estará antecipando um crescimento que Deus já determinou na sua vida. Então você tem que se antecipar, você tem que agir pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos de que se não veem. Ou seja, a fé é enxergar com os olhos espirituais que há um bom caminho, que há um bom futuro, que há um caminho de paz, que há um caminho de cura, que há um caminho de prosperidade, que Deus te leva no meio do fogo e o fogo não vai te chamuscar. Você está destinado à vitória. Você está destinado à vitória. Então, esse espírito de antecipação está em você, porque você precisa saber que vai haver, Deus está dizendo, e o nosso apóstolo tem repetido isso várias vezes, haverá, amado, um grande aumento na tua vida. Comece projetos novos, sonhos novos, grandes coisas, não é apenas alguns centímetros. Deus quer coisa grande para você. Deus não quer que você abra uma meia água lá na sua casa, não. Deus quer que você tenha uma casa ampla. Deus quer que você se prepare para coisas grandes que Ele vai fazer na sua vida. As nossas expectativas estabelecem os limites para as nossas vidas. Por isso, não ouse a pensar pequeno, pense grande. Não limite a tua fé. Você não pode limitar a tua fé, porque se você limita a tua fé, você está limitando a Deus, e Deus não pode ser limitado, porque Deus ele é ilimitado. Quando Ele faz de uma forma extraordinária e grande. Ele disse: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Deus tem coisas boas para você e para mim. Ele é o autor de toda boa dádiva. Todo o dom perfeito vem do Pai das luzes. Logo a boa dádiva vai se manifestar na sua vida. Todo o dom perfeito se manifestará em você, porque o favor de Deus te assiste. Bispo, o que é isso? O apóstolo fala o favor de Deus, o bispo Sérgio fala o favor de Deus. O favor de Deus é a graça de Deus, amado. E a graça de Deus é simplesmente antagônica à lei. A lei era um conjunto de regulamentos. Não pode, não pode, não pode, não faça, não pode, não faça. A graça não. A graça é um Deus. Por isso é que a lei veio por Moisés. Mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então, não limites o crescimento que Deus tem para você. Deus
tem voos altos para você. Não fique com mentalidade de gafanhoto, que nem aqueles espias, mas faça como Josué e Calebe, porque Deus te deu um espírito diferente. O Espírito de Deus está em você, amado. Se o Espírito de Deus está em você, e eu sei que Ele está, porque Ele dá testemunho que nós somos filhos de Deus, e João disse que a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Há um poder na tua vida, não é qualquer coisa. Não há limites para as promessas de Deus. Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Não limites a palavra que Deus liberou para a sua vida. Se Deus disse que você é coroa e diadema, creia e receba. Toma posse, antecipa essa visão de grande aumento dos teus recursos financeiros. Você é empreendedor, você não vai quebrar. Amém? Quem é empreendedor, você não vai quebrar. Quem está idealizando, sonhando em empreender, você terá a orientação de Deus e você será bem-sucedido. Você que está lá no seu trabalho, está nesse finalzinho de ano, não conseguiu bater a sua meta, só que o ano ainda não terminou. E eu declaro, eu profetizo, que você vai simplesmente ter uma meta, você vai bater uma venda que você esperava durante 2, 3 meses, você vai ter essa meta batida, porque Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar estratégias, Deus vai colocar as conexões, Deus vai trazer à sua vida o corvo. Você não vai padecer nesse deserto. Então, mude a sua forma de crer e mude a sua vida. Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 10, no versículo 5, que nós temos armas espirituais, e elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, altivezes, sofisma e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da verdade. Você não pode lutar no mundo espiritual com a sua própria habilidade, com a sua própria qualificação. Você tem que entender uma coisa, amado. Você terá um tratamento diferenciado, não porque você é uma pessoa, que veio de uma família com uma índole perfeita, sangue azul. Não é pela sua qualificação ou a sua especialidade. Isso tudo são facilitadores. É bom termos na nossa vida, mas você terá um tratamento diferenciado porque você é filho do Rei da Glória. Então, como você é favorecido por Deus, as pessoas lá fora vão te favorecer, amado. Então se prepara para coisas grandes. Não pense pequeno. Comece pequeno, mas pense grande. Glórias a Deus. Aleluia. Esse é o espírito da fé. A bênção de Deus é maior do que imaginamos. Versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Nosso apóstolo gosta muito de dizer, quando você ouvir aquele hino, para a direita e para a esquerda, é por causa dessa palavra que foi proclamada aqui. Então você está num ministério profético, não somente aqui para o Rio de Janeiro, mas para o mundo. E você vai crescer, porque ele disse lá, a tua posteridade possuirá as nações que se povoem as cidades. Amado, essa palavra transbordar do hebraico é paratz. Sabe o que significa? Arrebentar, derrubar, destruir. Olha, sair do útero ou de cerco. Amado, saia deste cerco, deste útero que os seus pais te legaram.
dizendo que você não vai ser ninguém na vida, que você nasceu para puxar carroça, ou então não digas assim, não, eu cheguei até onde eu poderia chegar, eu estudei até esse ponto, vou chegar aqui e daqui não passarei. Não pare de pensar e declarar isso na sua vida. Deus tem voos altos para você, mas para isso, Ele te dá condições de que você rompa com essa mentalidade que o mundo aí fora prega e anuncia aos quatro cantos da terra. Você foi plantado por Deus para fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para você e ver em você a viabilidade dos seus problemas, porque há um Deus que está na sua vida, que te abençoa e tudo que você toca prospera, assim como foi na vida de José. E ele diz ali, ó, o original, e romper violentamente. Então, amado, rompa, saia dessa continuidade, parece uma maldição. Olha, bispo, eu não consigo me entender com a minha esposa, com o meu marido, porque há um ciclo na vida dessas pessoas, porque desde pequeno, desde criança, foi incutida na mentalidade delas, e elas viram exemplos de que as coisas não dariam certo. E automaticamente a tendência é isso se reproduzir na vida dos filhos. Mas Deus está dizendo para você o seguinte: hoje isso acaba na sua casa. Se alguém aqui com um ciclo familiar está quebrado, em nome de Jesus, sabe por quê? Porque Deus te deu mentalidade de vencedor. Agora você vai se despir desses pensamentos pequenos e você vai se ocupar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama, daquilo que é algum louvor. Se há algum louvor de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. É isso que tem que ocupar o seu pensamento, porque você tem a mente de Cristo, meu amado. Você tem a mente de Cristo. Então, prepara-te para crescer, para ter. Prepare-se para ter. Prepare-se para ver os teus sonhos realizados, amado. Prepare-se para ver e ter metas alcançadas. Você não pode começar uma coisa e parar pelo meio do caminho. Se você começou uma faculdade, você tem que ir até o fim. Mesmo que isso te tome tempo, mesmo que isso te canse fisicamente, mas há uma recompensa. Não desista. Deus vai usar isto para acrescentar valores na sua vida. E ao acrescentar valores, Deus vai abrir a sua mente e vai preparar para você pessoas específicas para te favorecerem. Deus é a teu favor. Ele não é contra você, amado. Então, não tenha medo de crescer. O crescimento, ele assusta. Versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Amado, seja lá o trauma do passado que você teve, ficou no passado. Paulo disse: deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo. Deus quer que você avance. Deus quer que você saia desse cerco do passado que tenta te limitar. Só você pode impedir o seu crescimento diante de Deus. Sabe, fica contingenciado. As bênçãos de Deus já estão na sua vida, já estão delegadas, já estão determinadas. Mas se você não anda pelo caminho que o Senhor o instrui, ilumina, direciona, elas continuarão, elas permanecerão lá, até que você desperte, até que você caia na real de que você foi destinado para a vitória. Você foi destinado para a vitória. Então, creia no mais elevado e no melhor.
Enquanto você espera o melhor da vida, amado, inevitavelmente, o melhor de tudo nessa vida virá até você. Tenha boas perspectivas do futuro. Não fique com a sua confissão deitando fonte de água salgada, salobra, amarga. A sua boca é para abençoar. Você é um ministro da nova aliança. Nós temos um chamado para abençoar, porque somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então, amados, Deus é o nosso amparo, Ele é o nosso resgatador, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aqui o Senhor compara uma mulher desamparada e com um espírito abatido, como uma mulher que na mocidade foi repudiada. Realmente, alguém aqui na vida já foi repudiado, seja por um ex-cônjuge, seja pela vida, seja no local de trabalho, repudiados pela sociedade. Alguns de nossas famílias nos repudiaram a partir do momento em que você passou a ser o Bíblia. Não te envergonhes do Evangelho. Mas você e eu temos um defensor, o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso marido e esse casamento é eterno. Não há repúdio, não há divórcio. Ele diz, olha, por um momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias eu te atraí. E Ele te atraiu não foi para te pisar, mas para te colocar assentado em regiões celestiais, juntamente com Ele, amado. Ele colocou algo na sua vida, que nem o diabo pode tirar, amado. Homem algum pode tirar a tua filiação, porque Ele é o teu marido, Ele é o Criador de toda a terra, e o que Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir, amado. Aleluia! Aleluia! Ele é o Deus de toda a terra. A graça de Deus é a nossa segurança para crescermos. Isaías 33, 20. Olha para Sião. Sião é a igreja. Sinai é Moisés. Os nossos pés não estão no Sinai, mas em Sião, a cidade das solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida. Ou seja, amado, Deus te destinou a um crescimento que ninguém pode estancar ou remover da sua vida. Não pode. Não pode, temos uma habitação tranquila, a tenda não será removida, nós temos segurança total, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. O teu Deus é o Todo-Poderoso, Ele estabeleceu planos para a sua vida, Ele vai cumprir, e são planos elevados, são planos altos, auspiciosos, destinados à grandeza de um Deus que é o Rei de toda a terra. Assim é você também, o filho desse rei. Você tem uma herança. Então, amado, Deus não pode e nunca se esquecerá de nós. Ou seja, Deus não se esquece daquilo que Ele te prometeu. Deus não te abandona no meio do caminho. Quando você começar uma jornada iniciada por Deus, saiba que Ele vai te conduzir sempre em triunfo. Isaías 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Davi uma vez declarou, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor todavia me acolhe. Olha só, se você foi repudiado, se você está ainda passando por um momento de dor,
de ruptura, de rompimento. Deus tem algo para você. Há bálsamo na casa de Gileade para a tua dor. Ele não te desampara. E Deus está preparando alguém melhor para você. Deus está preparando um melhor lugar numa determinada empresa. Enfim, o lugar em que você está, amado, não pode comportar a grandeza da glória que Deus tem para manifestar na sua vida. Não pode, não pode. Então, o homem que é voltado para a palavra dá atenção às coisas espirituais. Este mesmo homem se torna aquilo em que medita, pois tudo que ele der atenção na vida passará a fazer parte de sua experiência. Se você for lá no Salmo 1, no capítulo, Salmo 1, versículo 2, versículo 1 e 2, quando o salmista Davi diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei de Deus e nela ele medita de dia e de noite. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Você é o resultado daquilo que você pensa. Foi por isso que Salomão disse: como imagina na sua alma, assim ele é. E ele disse mais: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. No que você tem meditado? Nos jornais? No que a televisão está agorando para as nossas vidas? Ou você está buscando aqui no altar a direção segura, está meditando, porque você sabe que quando você crê em Deus, você está seguro. E quando você acredita na direção que o profeta recebe de Deus, você prospera. No que você tem meditado, amado? Quando você medita na palavra do Pai, tudo o que você faz será bem sucedido. E ele continua: ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Você precisa dar frutos. Deus te chamou para crescimento. Deus não te chamou para você ser, sabe, um brotinhozinho ali pequeno. Não, Deus quer que você seja uma mangueira enorme, uma jaqueira. Enfim, Deus te chamou para ser grande, amado. O apóstolo adora jaca. Glórias a Deus. Deus te chamou para ser grande. E agora, Cristo viabilizou tudo isso que nós vimos aqui. Foi viabilizado por Cristo na cruz do Calvário. Só é possível porque Jesus viabilizou. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, você vai ver que todas as promessas de Deus têm o sim. Porque quem diz amém é o sumo sacerdote da nossa confissão, é Jesus Cristo, é por intermédio dele que tem o amém. Então você tem direito às promessas, e as promessas já estão liberadas na sua vida, porque aquele que é o fiador deste novo pacto, de melhores, de superiores promessas, disse amém para a tua vida, amado. Ele disse amém para a tua vida. Olha, e Pedro disse mais em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pelo seu divino poder, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, já nos foram outorgadas pelo pleno conhecimento da verdade. E aí temos acesso às suas muito preciosas e grandes promessas. Então, amado, o que você precisa para crescer, o que você precisa para dar passos longos, as asas que você precisa para voar, amados, Jesus já viabilizou isso para você. Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Já estamos terminando. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Santo de Deus, você tem uma herança. Versículo 19, amado bispo. A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem crê? Então olha, há uma suprema grandeza de poder a ser manifesto a seu favor, mas só para os que crê, segundo a eficácia da força do seu poder. Uau! Esse poder está acessível a você. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais.
E acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E o que ele fez? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, os deu ele sujeitou tudo aos teus pés. Pastor, que audácia, é o que a Bíblia está dizendo. Mas isso só acontece com os que creem. Por isso é que você precisa crer. Então, agora eu quero te dizer, já vou encerrar, a importância da palavra profética dada pelo profeta. Por que é importante que você esteja aqui amanhã, terça-feira, com o Bispo Sérgio, para desenvolvermos uma mentalidade de abundância? Quarta-feira, nosso apóstolo vai endossar: contudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E sábado é o dia da virada. É um dia marcante na minha vida. Na minha vida é marcante a importância de eu e você darmos ouvidos ao que Deus vai deflagrar para o ano de 2017. Você vai ver na prática a importância disso. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 2. Aqui é Samuel falando com Saul. Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. As jumentas de Saul haviam se extraviado, haviam sido perdidas. Mas o profeta, Deus já havia revelado para ele onde estavam as jumentas e que elas já haviam sido identificadas. Amados, quando você segue a direção profética, há restituição para a tua vida. Se prepare para a restituição de Deus, amado. Se prepare para o grande e excelso, o incomparável, o sobrenatural de Deus. Vai vir forte, amado. Se prepara. E ele continuou dizendo: os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Próximo, bispo. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, 3 noites maravilhosas. Não é à toa, porque 3 homens que vão subindo, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, casa de Deus, igreja, Sião. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Hoje, você está vendo um com 3 cabritos. Amanhã você vai ver outro com 3 bolos de pão. Quarta-feira você vai ver um com um odre de vinho. Chacarameire andará. Se prepara, amado. Deus não está brincando com você não, amado. Aqui há profeta nesse ministério. Ralabaxere meriquentria. 4, bispo. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberá da sua mão. Aleluia. Versículo 5. Então seguirás a Gibeon Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Sábado aqui vai ser uma festa, amado. Aqui no Arraial de Deus haverá flauta, tambor, saltério, guitarra, orquestra, coral, tudo isso para celebrarmos o que Deus vai deflagrar através do espírito do profeta. Aleluia! E eles estarão profetizando. O ministério profético é um ministério que foi chamado a profetizar. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles,
quando você recebe a palavra profética, quando você crê e retém, tu serás mudado em outro homem. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua sorte. Versículo 7. Quando estes sinais te sucederem, e vão acontecer, amado, creia nisso. Faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Quando você receber a palavra profética, faze aquilo que Deus depositou no teu coração, porque Ele é contigo. Todas as promessas nele têm um sim e tem um amém. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Uou! Aleluia! Oh Deus! Versículo 7. Perdão, bispo. Passa por 9. Aleluia, já estamos encerrando. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, quando você sair daqui, no domingo, dia 1º, Deus vai ter mudado o seu coração. Aqueles pensamentos pequenos, aqueles pensamentos depreciativos não farão mais parte da tua mente, porque a mente de Cristo se manifestará em você como o sol raia durante o meio-dia. E ele diz lá: e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Os sinais de Deus vão te acompanhar. Quando a palavra profética for lançada, eles vão se cumprir no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, enfim. Deus é um Deus que nos surpreende a todo momento e instante, e esta é a vontade de Deus, porque assim disse o Espírito da graça de Deus. Apóstolo, meu profeta, por favor, Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Somos um ministério profético. Glória a Deus. Essa é a importância, amado. Deus não abre mão de você aqui, de forma alguma. Nós não abrimos mão de você, amado. Aleluia. Meu apóstolo, meu profeta. Amém. Glória a Deus. Hoje eu sinto o cumprimento desta palavra. E nós vamos agora ministrar com oração. A semente foi semeada e nós vamos agora regar esta semente com a oração da fé. Nós vamos fazer curtas orações, mas que Deus confirme e faça agora germinar esta semente que caiu no teu coração, e os frutos hoje, a 30, a 60 e a 100 por um, se manifestem. Pai amado e bendito, eu particularmente recebo em meu espírito cada uma destas palavras que foi semeada. E eu profetizo, Senhor, de que cada uma destas sementes comece agora a se reproduzir de forma abundante em todas as áreas da vida, na vida emocional, na vida física, na vida financeira, na vida familiar, na vida empresarial. Ó Deus, a nossa tenda está alargada, a nossa fé nos faz crer nesse impossível, Senhor. Estamos aqui preparados, alargando a tenda, ó Deus, na expectativa dessas coisas grandiosas que Tu vais derramar sobre a nossa vida. Estamos alargando as cordas, estamos fincando as estacas, há segurança nesta palavra, há verdade nesta palavra, há vida nesta palavra, e agora Deus derrama. Derrama, Senhor. Quantos pedidos aqui nesta noite, Senhor. Quantas pessoas precisando, Senhor, ver o cumprimento desta palavra, Senhor.
Foram tuas as promessas e nós estamos aqui para recebê-las nesse ano, Senhor, que se findem no ano que começa, Pai. Pai, nós sabemos que a tua palavra não está algemada, Senhor. Ela está se cumprindo na vida daqueles que creem, e nós cremos, Senhor. Nós cremos, nós temos a nossa mudança, nossa mente, Senhor, mudada, transformada, Senhor. Nós temos a mente de Cristo, aquele Cristo que tem tudo determinado, aquele Cristo que diz: seja curado, levanta-te. O que tu precisas? Saiu virtude de mim. Tu estás aqui nesta noite, Senhor, e nós cremos sim, Pai, que sairemos daqui transformados, Pai. Nós cremos que as situações aos nossos olhos serão transformadas, porque Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que não se equivoca. Tu és o Deus que promete e cumpre. Tu és o Deus que não sonega nenhum bem só aos Teus filhos. E nós Te louvamos, Pai, porque nós já começamos a ver o Teu agir, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, nós cremos, Senhor, ó Deus, neste crescimento abundante. Nós cremos que a Tua palavra não retornará vazia, mas está se cumprindo na vida do Teu povo, mas está se manifestando na vida da Tua igreja, porque nós fomos chamados para reinar em vida. Por isso creia, por isso comece agora a gerar nos teus pensamentos aquilo que Deus prometeu a tua vida. Deus prometeu coisas grandes. Deus prometeu a você que você herdaria na vida aqui aquilo que Ele preparou. São coisas grandiosas. Não limite Deus. Você foi ensinado nesta noite a crer num Deus da abundância, num Deus rico, num Deus do transbordar, num Deus que faz além daquilo que nós imaginamos. Por isso comece agora a chamar à existência aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, porque você aprendeu que foi Deus quem colocou no teu coração. Por isso, receba a sua casa própria, receba o seu carro, receba a sua família abençoada, receba os seus filhos na igreja, receba toda a sua casa suprida com toda a provisão de Deus. Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você fique com as sobras. Deus não tem migalhas para o seu povo. Ele soprou a vida em você para que você reinasse em vida nesta terra, para que você fosse cabeça e não cauda, para que você esteja por cima e nunca por baixo. Por isso, não abra mão daquilo que é teu direito como herdeiro de Deus. Tome posse nesta noite das promessas de Deus. Tome posse nesta noite daquilo que é teu direito, daquilo que é tua herança, em o nome de Jesus. Declare agora: eu sou abençoado, a minha vida é transbordante, a minha família é próspera, o meu trabalho é abençoado, toda a minha casa serve ao Senhor, porque eu e a minha família somos abençoados para a glória de Deus. Oh Deus, sentimos a Tua presença neste lugar, Pai. Eu me alegro, Senhor, por sentir a Tua presença neste lugar, Pai. Obrigada pela Tua graça, Pai, pelo Teu favor, Senhor, que faz com que nos enxerguemos da forma como Tu queres que nos enxerguemos, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder. E nesta noite nós tomamos posse do espírito de poder. Eu declaro que neste lugar está o espírito de poder. Você não foi chamado por Deus para ser um covarde nesta terra. Você foi chamado por Deus para conquistar.
para avançar. Porque Ele é com você. Ele é um com você, amado. O Senhor fala ao meu coração: eu não dei espírito de covardia a vocês. O Senhor quer que nós tomemos posse do espírito de poder. Não apenas aqui dentro do culto, mas quando você estiver lá fora, você vai agir como alguém que tem espírito de poder. Você vai agir como um filho de Deus vitorioso. Você vai agir como alguém que é mais do que vencedor, porque Jesus Cristo, aquele que venceu o que era invencível, a morte, Ele venceu a morte. Ele está na sua vida. Receba o espírito de poder. E não se acovarde diante de mais nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, Senhor, neste mesmo espírito de concordância, Senhor, eu oro em cima da Tua palavra que diz em João 15:7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sim, Senhor, nós temos permanecido na Tua palavra, nós temos permanecido em Ti, Senhor, dia a dia, Senhor, a cada culto, a cada dia, Senhor, temos rendido glórias e louvores, Senhor, temos aprendido a Tua palavra e praticado a Tua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Por isso nós cremos que esta palavra é para a nossa vida, esta palavra que foi semeada na noite de hoje, Senhor, e cada oração que foi feita, Senhor, nós cremos que podemos Te pedir o que quiser, Senhor, porque o nosso coração é Teu e nós sabemos que Tu pões o querer e o realizar em nossos corações, Senhor. Por isso temos o coração grato a Ti, Senhor, por este ano que passou, por todas as nossas conquistas, por todas as nossas lutas, por todos os nossos aprendizados, Senhor, pois sabemos que Tu estavas trabalhando os nossos corações para quando chegássemos nessas noites maravilhosas, para quando chegássemos no Réveillon e recebermos, Senhor, o melhor de Ti para as nossas vidas. O ano ainda não acabou, Senhor. Eu creio que veremos dia a dia Seus milagres, prodígios e maravilhas nas nossas vidas, Senhor, porque nós somos Seus filhos, somos filhos do Rei Altíssimo. Merecemos, Senhor, por Ti, pelos que Tu fizeste na cruz por nós, merecemos o melhor desta terra, porque somos Teus filhos. A crise não é para nós, esse mundo não é para nós, Senhor. As Tuas maravilhas são para nós, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua prosperidade. Sim, Senhor, nós cremos e recebemos, Senhor, o melhor de Ti nas nossas vidas. Cremos que Tu estás trabalhando, Senhor, dia a dia em nossos corações, para que possamos receber, Senhor. Eu creio no Teu poder sobrenatural. Eu não preciso ver com os meus olhos físicos para crer que Tu existes, para crer no Teu poder em nossas vidas, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus dos impossíveis. Tu tornas o impossível possível, Senhor. Por isso podemos descansar em Ti e confiar no Teu favor, na Tua bondade, Senhor, porque Tu tens visto o desejo de cada coração, o desejo do nosso coração, e Tu irás realizar a Seu tempo, e nós recebemos em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse espírito, Pai, de mais um ano que termina, Senhor, está aqui na Tua casa, Pai, se alegrar com a Tua palavra, Senhor, os Teus servos que vêm com gratidão, Senhor, no coração, por mais um ano que passou com lutas, com dificuldades, um ano que para algumas famílias tiveram perdas difíceis, mas estamos iniciando mais um ano em que entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e podemos ver, Senhor, o Teu favor sobre as nossas casas, Senhor. Podemos ver a Tua provisão em nossos lares, Pai. Podemos ter saúde. Estamos aqui com vigor, Pai, para lutar por mais um ano que se inicia, Senhor.
Senhor, hoje, essa primeira noite maravilhosa, o Senhor está plantando uma semente no seu coração que diz que você é capaz de alcançar mais, você é capaz de andar mais uma milha, você é capaz de alargar a sua tenda, porque você é servo bom e fiel. E para Deus, Ele não está olhando tudo aquilo que você ainda não tem, Ele não está olhando aquilo que você, sabe, está sentindo no seu coração apenas. Deus está olhando todo um pedaço de vida que Ele ainda tem para te oferecer. Deus está olhando lá dentro, naquele fundinho, no seu maior desejo. Deus está lá cuidando, e Deus vai derramar as suas bênçãos sobre a sua vida no momento certo. Para tudo na vida tem um tempo, e o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Não nos cabe mais pedir, implorar, questionar. Não, o nosso coração é grato, os nossos lábios são para louvar a Deus e para agradecer por esse ano, Senhor, e entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Te louvamos, Pai, por estarmos no altar, Senhor, em que sai a Tua palavra, Senhor, palavra pura, Deus, onde nós podemos ver o fluir, Senhor, sair daqui no altar e chegar nas nossas vidas, nos nossos negócios, nas nossas famílias. Podemos colocar os nossos sonhos e projetos seguros nas Tuas mãos, porque sabemos que servimos a um Deus verdadeiro. Podemos observar, Senhor, um final de ano que para muitos foi pesaroso, mas para nós foi com gratidão, com louvor e com alegria, porque pudemos presenciar e sentir Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Senhor, eu te louvo, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que estenda as Tuas bênçãos sobre todos os lares, Senhor, que alcance a vida de cada familiar que ainda não pôde estar presente aqui para viver a Tua glória, Senhor, porque a nossa família nasceu para servir a Tua vida, Pai, nasceu para propagar o Teu evangelho, Senhor. Então te agradecemos, Pai, por poder sermos testemunhos vivos da Tua palavra, Senhor. Que as nossas vidas sejam exemplos, e que esse ano de 2017, Senhor, possamos ainda alcançar muitos e muitos mais para a Tua vida, Senhor. Muitos e muitos mais irmãos, Pai, para estarem aqui na Tua casa, Senhor, para poder experimentar, Senhor, as Tuas bênçãos, os Teus milagres e as Tuas maravilhas, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus dos impossíveis, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, o Deus dos impossíveis. Segure a mão de quem está do seu lado, ainda na oração, piano um pouquinho mais baixo, um agudo, por favor. Nós vamos agora ligar tudo que foi dito, tudo que foi orado. Isso não pode apenas ficar em palavras, mas que corra de mão em mão, de coração em coração, e que agora, ó Deus, se feche esta aliança que foi estabelecida esta noite. Nós já estamos preparados para o crescimento, já estamos com a tenda largada, Deus, já estamos com as cordas, Senhor, alongadas, já estamos com as estacas fincadas, Pai. E agora está a concordância. Ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Caiam por terra todos os obstáculos. Está debaixo dos nossos pés o que é contra a palavra. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus. Agora levante as mãos para os céus e diga: Deus, derrama sobre a minha vida o Teu favor. O Teu favor. O Teu favor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Bispo André, obrigado porque você ministrou ao meu coração. Eu saio daqui tão feliz, tão realizado. Eu, antes de fazer esta oração final,
quero chamar a pastora Lili ao altar. A pastora Lili tem dedicado a sua vida a servir a este apostolado. E ela é digna que a igreja agora estenda as suas mãos sobre ela. Quando completa 57 anos, a sua vida é uma vida de exemplo para este ministério. Chegou aqui despedaçada, um caco de vida, mas Deus pegou e restaurou e fez um anjo para a nossa vida. Esta pastora é um exemplo para todos nós do que é servir. Ela é uma serva, e eu queria que você estendesse a sua mão. Pai amado e bendito, agora a nossa família intercede junto com a igreja pela vida da pastora Lili. Tu nos deste ela como um exemplo, como uma serva que serve. A sua vida junto com o seu esposo e a sua família é para servir. Eles não buscam nada a não ser servir. Nasceram com este dom do servir, e por isso nesta hora abençoamos e declaramos longevidade, declaramos saúde, para que ela veja os filhos dos seus filhos. Pastora, nós te amamos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Parabéns, minha amada. Parabéns. Pode ficar no altar. Estenda as suas mãos para o altar. Pai, a gratidão do meu coração é absoluta. O meu coração é propriedade exclusiva de Deus. O nosso coração tem um trono, e é Ele que está sentado no trono. É Ele que nos governa. É o seu Espírito que dirige os nossos passos. São os seus anjos que cobrem nossos caminhos. É a sua palavra que nos ilumina. Hoje terminamos a primeira noite maravilhosa. Está sendo tão maravilhosa para mim, em particular, Senhor, porque fez recrudescer em meu coração expectativas novas. O meu coração está ardendo nesse lugar, porque Deus me diz que haverá coisas novas e grandiosas, Pai. E agora nós vamos voltar em paz. Os anjos guardarão entradas e saídas e os teus caminhos. Não temas absolutamente nada. Deus é por tua vida. Deus é por ti. Deus está em ti. Ele te cobre por cima, por baixo, por trás, pela frente, dos lados. Você vai em absoluta paz. E quando chegares à tua casa, dobra o teu joelho. Diz: Deus, esta noite a minha tenda se alargou, as minhas cordas se esticaram, as minhas estacas se fincaram. Estou preparado para o grandioso de Deus. Que os anjos te guardem. Boa noite a todos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Abraça alguns irmãos da igreja, por favor. Glória a Deus.